Fala galera, beleza? Igor Lacerda aqui e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da série aqui do canal, né? O Review de Setups. A ideia aqui por trás desse vídeo, como eu contei pra vocês, né, no vídeo chamando vocês para participarem, é fazer um quadro no canal trazendo o setup de vocês, comentando um pouco, mostrando e servindo, né, de inspiração para outras pessoas, é claro, que estão desenvolvendo, estão querendo mexer alguma coisa, acertar algum detalhe no setup. Então eu acho essa ideia sensacional. E espero que esse quadro ajude vocês, que vocês possam ter muitas inspirações e deixando assim seu setup cada vez mais com a sua personalidade, deixando ele mais útil, deixando mais agradável, seja um ambiente para você trabalhar, seja um ambiente para você jogar, seja lá para que sirva o teu setup. Já tivemos mais de 20 pessoas enviando aqui as fotos para esse quadro. Acredito que vão ser cerca de 5 pessoas por episódio, tá? Para não ficar nada muito nem pequeno nem muito extenso, né? Eu acho que 5 pessoas seria o ideal. Vou pedir apenas para vocês mandarem mais fotos, tá, galera? Não precisa ter vergonha de mandar foto não, só obedeçam mesmo lá a questão da numeração e o estilo da foto para poder ajudar na edição. E com relação à primeira foto, pode botar uma foto mais abrangente. Eu percebi que vocês estão fechando muito, dando um close-up muito grande, tipo na mesa e tal. Então tenta afastar um pouco mais para mostrar tudo, né, pra galera. Sem mais delongas então, está batizado esse quadro, bora lá. Bom galera, então o primeiro candidato aqui do nosso quadro de review de setups é o Daniel Ribeiro. Ele tem 27 anos, é de São Paulo. E a ocupação dele, né, atualmente é de fotógrafo, videomaker e estudante de TI. Ou seja, o cara tá bem ocupado, hein? E o setup dele é literalmente para atender essas necessidades, né? Então, um setup para gamer, edição e programação. Ele disse que levou 2 anos para montar esse setup aqui, cara, que eu acho muito digno, né? Quando a gente luta e batalha aí para poder conseguir conquistar nossas queridas partes e periféricos e tudo mais do nosso computador. E com relação a esse tampo de mesa, ele disse que comprou, né, mandou cortar na madeireira, e ele tem 2,10 metros por 80 centímetros. E o revestimento dessa mesa, tá? Parece que é de madeira, tipo assim, ela é de madeira, mas na verdade o que vocês estão vendo aí, esse aspecto de madeira de demolição, é um contact que ele colou por cima dela. Já a cadeira do setup dele, ele disse que a irmã dele comprou no Carrefour, só não entendi se ele roubou da irmã dele ou se a irmã dele deu de presente, mas de toda forma a cadeira parece ser bem interessante para dias de calor, porque parece que dá para respirar bastante ali nas costas. Ela tem um formato que parece atender bem, tipo, ajudar a sua lombar, né, para quem fica muito tempo no PC, né, possivelmente todas essas ocupações dele vão deixar o cara muito tempo no PC. Apesar de não ter muito reforço na lombar, parece que esse formato já ajuda bastante. A gente tem um monitor da Dell aqui de 24 polegadas, tá? O modelo P2421D, que, se eu não me engano, é bem parecido com o modelo que eu já tive aqui, do 2419, que pra mim é um dos melhores custos-benefícios, assim, pra quem tá procurando algo pra realmente edição e mexer com parte visual, né, que você não tem que cair de cabeça em monitores muito caros ainda. E esse monitor tá preso aqui através de um suporte LG F80N, que eu já fiz review aqui no canal, e de periféricos aqui, como vocês podem ver, bem coloridos. A gente tem um teclado bem customizado aqui nos keycaps deles, né, mas o teclado em si, o modelo, é um Blitzwolf KB1, tá, gente? Também, acho que foi o primeiro review de teclados que eu fiz aqui no canal. Já um mouse que tá bastante em hype aqui no momento, né? Não é nada novo, mas caiu no gosto do povo agora, que é o Razer Basilix X Hyperspeed. É um mouse mais parrudinho, ele tem um formato que lembra um pouco o G502 e é a pilha. Por baixo disso tudo aí, né, esse deskpad aí todo é um company fake do AliExpress, que também é muito famoso entre nós brasileiros, né? Também já fiz review no canal. Porém, esse modelo dele, né, traz um pouco mais de cores aí, conversando muito mais com o setup todo dele. Daniel falou que ele não usa caixas de som no setup dele, né, e acredito que como ele trabalha como filmmaker, ele deve preferir usar os headphones para fazer monitoramento de som. Mas ele falou que quando precisa, utiliza a Alexa como caixa de som. Ele não possui microfone no setup e o headset que eu comentei é um Edifier W820NB. E falando um pouco da decoração do setup dele, né, a gente pode ver que ele gosta bastante de misturar as cores, mas a gente tem um verde ali bastante consistente, né, com esse coiled cable aí, esse cabo espiral na cor verde, também com algumas keycaps centrais ali verdes, copinho verde, os sapos aí, pelo visto que ele gosta bastante, né? A gente tem o caco ali do sapo dos Muppets, e tem uma mão que parece ser de impressora 3D, que eu não sei se ela serve exatamente para segurar o headphone, mas parece que sim, e até uma excelente ideia, né? Ali no fundo, como vocês podem ver, também são painéis 3D, tá? São placas de 3D, que aparentemente ele colou na parede aí, dando esse aspecto aí e ficando bem interessante, né, com as luzes que ele tem, tanto abaixo da mesa quanto ao redor ali por cima, que ele jogou por cima dessas placas. Bom, dá pra ver que o Daniel teve um trabalhinho, né, se deu ao trabalho, na verdade, de fazer uma organização de cabos ali. Ele tem uma controladora ali atrás do monitor, onde ele consegue fazer o controle dessas fitas de LEDs, né, possivelmente ele tem um bocado, porque ele tem tanto essas que correm atrás da mesa, quanto em volta do painel, e você pode ver que ele
tie-up, velcro, tudo que ele podia para poder segurar as coisas no lugar. Assim como a organização de cabos embaixo da mesa, que ele se deu bastante ao trabalho também, botou um tipo de trilho ali onde ele conseguiu botar as réguas de energia. Conseguiu, tipo assim, juntar bastante os cabos, né? Mas seria bem interessante botar algum tipo de anteparo, assim, que não deixasse esses cabos tão visíveis, né? Porque ainda assim tem muito cabo pendurado em locais diferentes, né? Conseguir concentrar isso tudo assim num único cabo descendo seria bem interessante e tentar tapar, é claro, né? Partindo pro PC dele aqui, ele não tinha o modelo do gabinete nem do CPU fan dele, porém, aparentemente esse fanzinho que eu acho que eu já vi no AliExpress, mas já o gabinete, se tiver alguém de CSI, pode deixar o modelo aí nos comentários. De processador, ele tem um Ryzen 5, um 3600, uma placa de vídeo GTX 1050 Ti, 8 GB de memória RAM 3200, a placa-mãe é uma B450 Steel Legend, uma placazinha que vendeu muito já, que é bem famosa, e uma fonte da Akasa de 750 watts. E como vocês podem ver, tudo com um pouco de RGB, com essas cores bem misturadas aí nesse clima do setup dele. É isso aí, o setup do Daniel tá bem maneiro, eu acho que se ele continuar arrumando melhor esses cabos aí embaixo vai ficar melhor ainda. Na parte de cima ele já se deu trabalho e parece que ele mantém tudo bem clean, e eu acredito que se ele conseguir fazer alguns upgrades daqui pra frente, como por exemplo placa de vídeo, ele vai se beneficiar bastante na hora de renderizar os vídeos nesse quesito aí dele trabalhar como videomaker. Ele tá conseguindo manter essa consistência de cores, apesar de serem bastante cores nesse setup, mas eu acho que um gabinete branco cairia bem melhor nesse conjunto todo aqui. Bom, o próximo candidato aqui a gente tem o Kaique Maciel, ele tem 14 anos, ele mora em Campinas, é estudante e o propósito do setup dele é apenas para jogos, tá, gente? Ele disse que levou 3 semanas para montar esse setup, acredito eu que seja para botar as peças no lugar e não para comprar, né? Afinal de contas ele tem 14 anos, mas muito maneiro e parabéns pelo setup, Kaique. Ele utiliza o setup para jogar Fortnite, PUBG, Rocket League, Among Us e Minecraft. Bom, um palco enorme de jogos aqui e que bom que você consegue dar conta disso tudo, hein? Bom, o setup dele é bem clean, não tem uma color scheme, assim, um esquema de cor muito bem definido, né? A gente vê algumas coisas do setup estrutural branco, as peças pretas e um pouco de azul e vermelho aí pingado aí nas peças. Bom, a mesa do Kaique aqui foi feita sob medida e a cadeira dele, ele disse que comprou no Mercado Livre, é uma cadeira genérica que ele já tem há mais de 2 anos já. Então vocês podem ver que o couro dela começou a soltar e realmente é um problema que acontece com todas as cadeiras desse tipo, eu também já passei por isso, mas hoje em dia eu migrei para mesh exatamente por conta disso e do calor que é aqui no interior do Rio. Bom, o monitor dele é um LG de 25 polegadas e 75 Hz, não temos o modelo do monitor em si, mas é isso aí. De teclado ele está usando um Redragon Dark Avenger e como vocês podem ver, o Kaique tem 3 braços direitos. Não, brincadeira, na verdade, ele tem um mouse principal, que seria um Logitech G203, mas ele também tem um Redragon King Cobra e um outro genérico aqui, que seria esse branco, que ele não colocou a marca aqui pra gente. O mousepad ele tem um Rabbit MP830 extra grande, que é esse carinha aí com essa borda de costura em vermelho. Ele não tem caixas de som e de headset ele usa um SADS Luna e ele realmente está sem microfone, porque ele falou que não tem microfone externo e o do headset está quebrado, né? O Kaique está incomunicável, gente, então força aí, Kaique. Um dia você botar um microfone aí pra voltar a falar com a gente. Dá pra ver que o Kaique foi bem caprichoso aí na rota que ele utilizou pra botar os cabos, mas eu acredito que se você colocar, cara, um pouco de fita com velcro, zip tie, esse tipo de coisa, pra você organizar, talvez aqueles clipezinhos pra colar por baixo da mesa, aproveitando que sua mesa tem um tampo liso, acho que você vai conseguir esconder esses cabos e vai ficar com um aspecto muito mais clean, que já é bem a pegada do seu setup. Partindo pro PC do Kaique, ele tem um gabinete Pichau Kazan, onde ele está utilizando um Ryzen 5 3400G, com uma placa de vídeo RX 580 de 8 GB da MSI. Ele tem também um pente de memória de 2.666 MHz, um SSD da Lexar de 240 GB. Por fim, ele está utilizando cooler stock e não tem os modelos das ventoinhas de 120 aí do gabinete. Acredito eu que seja da própria Pichau. Bom, no geral, o Kaique tem um setup bem clean. Eu acho que ele poderia investir mais em manter uma paleta de cores mais balanceada entre branco e preto. Eu acho que combinaria muito já com a parte estrutural, né, da mesa, parede e tudo mais que ele já colocou no setup dele. E é claro, né, a evolução de peças é conforme a gente pode, conforme a gente vai conquistando. Acredito que com o tempo o Kaique vai conseguir isso também.
Então, Caicão, trocar esse headset seu aí para pelo menos conseguir um microfone, né? Quem sabe já começar aí no headset já com esse esquema de cores na cor branca. Acho que você vai curtir bastante. E dá uma moralzinha nesse cable management aí embaixo da mesa, atrás do monitor, pelo menos guiando assim, escondendo os cabos. Eu acho que você vai ficar com um aspecto aí de PC e de setup bem mais limpo. Acho que você vai curtir. Bom, o próximo candidato aqui a gente tem o Matheus Portuga, de 25 anos. Ele mora na Finlândia. Nosso primeiro candidato aqui do estrangeiro, brasileiro estrangeiro. E a ocupação dele é chefe de cozinha. O propósito do setup dele aqui é para jogo e trabalho. Ele disse que levou 2 anos e que ainda não terminou o setup dele. Assim como todos nós, a gente nunca termina o setup, a gente está sempre evoluindo. E os jogos que ele roda aqui no PC dele é COD Warzone, World of Warcraft, Lost Ark e Age of Empires. Essa mesa em tom claro dele aqui é uma mesa que ele comprou na IKEA. A cadeira é uma DG Game. E os monitores também, o primeiro candidato aqui no quadro que a gente vê que tem um display com 2 monitores, um na vertical e outro na horizontal. E os modelos aqui, um é o Samsung Odyssey e o outro é um Acer. E eu vou deixar os modelos aí na tela para vocês. O modelo do suporte que ele utilizou aqui, ele disse que é o Essentials. Eu acredito que seja o Amazon Essentials, que são alguns itens que a Amazon vende como essenciais e básicos que eles compram, sei lá, em atacado e botam a logo deles, que quebram um galhão na maioria das vezes. Bom, de periféricos aqui ele está utilizando o teclado HyperX Alloy Orange de 60, né, que é um teclado bem compacto. De mouse ele tem um SteelSeries Rival 710 e mousepad um Legion Control de 900 por 400mm. A caixa de som parece uma caixa de som de guitarra e o modelo dela é a Marshall Kilburn 2, que funciona via Bluetooth. E o de headset ele tem um Logitech G733, que parece ser um excelente headset, que eu ainda quero fazer review aqui no canal, e até agora só trouxe alguns irmãos mais novos, como o G335 e o G435. Ele tem uma câmera da Olympus aqui, que eu não sei se é uma mirrorless que parece meio retrô, ou se de fato é uma câmera mais antiga, que seja de filme, mas essa aqui é uma Olympus EM10 Mark II. Ficou bem escondida ali, até parecendo uma webcam ali atrás, mas se ela funciona via cabo, se é que é algo mais recente, ficou bem interessante a ideia de ter o tripé ali só apoiado e ter um saque rápido aí, caso você queira levar sua câmera para tirar foto, você só puxa ela atrás do monitor, né? Tira o cabo, puxa atrás do monitor e leva contigo. Bom, e de PC aqui o Matheus está rodando um gabinete básico que ele não botou o modelo pra gente. E de processador o Matheus tem um i5 11400F, placa de vídeo uma Zotac RTX 3060. De cooler aqui ele está utilizando o PC Specialist, não tem muito mais informação sobre o cooler, mas parece atender o trabalho, parece ser um pouquinho parrudo, mas não sei se ele leva 1 ou 2 fãs. De memória ele está utilizando 2 pentes de 8GB Corsair Vengeance de 2.400 MHz. SSD e HD ele está utilizando um SSD M2 de 512GB e um HDzão de 2TB. Placa-mãe ele tem uma Asus Prime B560 Plus, uma placa-mãe bem atualizada, bem legal. De fonte ele está utilizando uma Corsair, acredito eu, né? Uma CV 450-80 Plus Bronze. Essa fonte aí eu acho que tá ficando um pouco a desejar aí em relação ao seu setup. Eu acho que não vai demorar muito, você vai precisar fazer um upgrade nessa fonte aí. Mas no geral muito bom. Bom, o setup do Matheus está bem consistente, ele conseguiu manter legal essa paleta de cores, assim, esses tons claros de madeira e o tapete combinando. Essa cor roxa com a parede branca, né, com os detalhes brancos, consegue melhorar um pouco mais ainda, talvez trazer um pouco mais desse branco nas suas coisas, né, nos periféricos, e balancear um pouco essas 3 cores, né, tipo preto, branco e roxo, ficaria mais interessante e casaria mais, né, ficaria mais harmonioso. Já na parte do cable management ali embaixo, dá pra ver que tanto no seu setup por completo você se deu bastante ao trabalho, não tem muito mais o que se fazer, mas se tem alguma coisa que você poderia sim botar aí para deixar mais stealth, mais discreto possível, seria colocar um sleeve de cabos, né, algo que escondesse, que deixasse único assim os cabos que estão descendo ali debaixo da tua mesa pra tomada. É isso aí, Matheus, obrigado por participar e parabéns pelo setup, e vamos pro próximo. Bom, nosso próximo candidato aqui é o João Pedro Gonçalves de Oliveira de Pádua. Esse nome tão grande assim, eu achei até que ele era da realeza brasileira. O João Pedro, ele tem 24 anos, ele mora em Limeira, São Paulo, ele é técnico suporte em TI e o propósito do setup dele é para jogos, né, gamer, edição e programação. Ele disse que levou 7 anos para montar o setup dele, que é um bom tempo, então pelo visto ele já está aí desde novo, já na luta aí
PC Master Race. De jogo, ele disse que utiliza esse setup para jogar Lost Ark, que é um jogo novo aí que tá bem hypado. De mesa aqui, ele falou que a mesa dele é genérica de escritório com adesivos para deixar a mesa branca. Entendi que foram as duas aqui, que parece que as mesas são iguais, porém ele botou de um jeito aqui, num layout aqui que ficou parecendo aquelas mesas em L. De cadeira ele tá utilizando uma Husky Game Race da cor preta e monitores ele tem dois aqui, né? Ambos na horizontal e um é um Gigabyte 23.8 polegadas de PS e o outro aqui é um AOC Speed também de 23.8 polegadas. Ambos são IPS, que já dá uma cor bem legal, e de suporte de monitor ele está utilizando um F50N. Como vocês podem ver, é apenas no monitor da direita, porque o principal ali, o da Gigabyte, ele está usando o próprio pedestal, o próprio suporte que vem no monitor. Bom, de periféricos aqui ele está utilizando de teclado um GMMK Pro com switches da Gateron, aparentemente então ele trocou e colocou esses Gaterons na cor marrom, Gaterons Brown. De mouse ele tem um Fantech XD5, eu ainda não fiz review desse carinha aqui no canal, mas parece muito com os irmãos, né, o XD3, o X3, porém numa pegada mais ergonômica. Parece ser um mouse bem interessante e quem sabe aí a gente traz aí para review um dia. Mousepad ele tem um XPG Battleground XL, um baita de um mousepad de acabamento, né, de tecido de cordura, já fiz review aqui no canal, vocês podem conferir. E caixas de som ele não tem, mas em compensação ele utiliza um headphone Astro A40 TR e tem também aqui, em segundo caso, um Edifier TWS X5. Bom, de microfone ele falou que comprou um kit completo que vem até com suporte, aparentemente veio com o pop filter e shock mount, e esse carinha aqui é um V do BM800. Se você não sabe, esses microfones BM800 aparentemente são um white label, cara, que são um dos microfones mais famosos assim no nível tipo de USB condensador. Acho que eles foram os primórdios de microfones desse tipo. Hoje em dia a gente tem bastante, tem marcas grandes como a Fifine, por exemplo, que tem trazido bastante coisa, mas esses caras aqui, até onde eu sei, acho que foram meio que os pioneiros e os mais consagrados lá no passado. Bom, agora falando do PC do João Pedro, de gabinete ele tem um Montec R100 da cor preta, de CPU ele tem um i7 8700, parece que é da versão 100K, sem overclock, já tive uns carinhos desses já no passado, bem interessantes, são bem parrudos, porém esquentam um cadinho. Placa de vídeo ele tem uma RX Vega 56 de 8GB, modelo ROG Strix, eu gosto bastante, particularmente desses modelos ROG Strix, acho que a parte de arrefecimento deles é bem parruda, atende bem. E o CPU cooler ele está utilizando um watercooler Lian Li Galahad de 240mm. Memória ele tem 32GB em 4 pentes de 8GB da Corsair Vengeance de 2666 MHz. Já na parte de armazenamento ele tem SSD e HD, então ele tem um SSD de 240GB da Crucial e outro SSD de 240GB da Crucial também em M2 dessa vez, e por fim um HD de 1TB. Placa-mãe ele está utilizando uma B360 da MSI, o modelo é a Mortal, e de fonte ele tem uma Cooler Master GX 750 e falou que está esperando chegar uma nova fonte da XPG, uma 750 watts do modelo Core Reactor, que são fontes, se eu não me engano, selo Gold. Só não entendi o porquê dessa troca lateralizada aí de sair de uma fonte de 750 para outra de 750. Por fim, ele tem 6 fãs aí no PC, que são 6 fãs da Corsair SP120 RGB Pro. São fãs, se eu não me engano, bem fortes, eu já tive alguns no passado, mas não eram a versão RGB. Bom, espalhado aqui pelo setup a gente vê que o João Pedro se deu o trabalho realmente de tentar trazer um esquema de cores para esse setup. A gente vê que ele tem alguns action figures espalhados por aí e um bocado de livro de mangá. E pelo que deu para entender aqui, o esquema de cores aqui do setup do João seria cor branca, preta e um pouquinho de azul, né? Entendi que ele gosta do azul. Eu acho que seria interessante ele investir um pouco mais nesse balanço de cores aí, quem sabe botar alguns detalhes mais na cor azul assim, deixando tudo muito mais harmonioso, talvez alguns keycaps personalizados, algumas coisas do tipo. Na parte de cable management não deu pra ver muito assim, pois eu acho que tá tudo escondido ali, parece que a mesa dele tem um anteparo ali embaixo que esconde os cabos, que já é uma ótima coisa, né? Com exceção do modem dele, coitado, que caiu ali e tá meio sofrendo ali, caído no chão. Quem sabe uma dupla face aí vai resolver seu problema, tanto para a controladora do LED, quanto por seu modem caído. Bom, e no geral dá pra ver que o João Pedro se empenha bastante em desenvolver o setup dele e que se esforça para manter uma paleta de cores, que se esforça para organizar as coisas. Então, parabéns mesmo aí pelo setup, obrigado por participar e continue aí em busca do setup perfeito aí, que nunca termina. E o nosso último candidato do episódio de hoje, a gente tem o Danilo Dascan.
Bascan, não sei se eu pronunciei certo, espero que sim. Ele tem 29 anos, ele mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, e a ocupação dele, né, o que ele faz da vida, ele é designer gráfico. Ele disse que levou 2 anos para montar o setup dele e que não joga nenhum jogo, que o setup dele é somente para trabalho mesmo. De mesa aqui, ele tem uma mesa de escritório de 1,60 por 60, um tampo de 30mm, eu não sei se é o modelo ou a marca, mas chama-se Netmobile. Bom, de cadeira, parece ser uma cadeira do tipo Presidente, modelo Edit Frisocar, nome bem chique para uma cadeira, e ele parece que tem costas do tipo mesh, que deixa transpirar, que sinceramente isso aqui muda a vida do sujeito para quem mora num lugar muito quente. Bom, de monitor ele está utilizando aqui um LG de 24 polegadas, modelo na tela e na descrição para vocês. Ele não tem suporte de monitor, está utilizando a própria base do monitor com uma caixinha embaixo, e está utilizando um teclado da Redragon Kumara 552, estou trazendo review desse cara aqui em breve no canal. De mouse, um Redragon Pegasus M705 na cor preta, e de mousepad ele tem um genérico, mousepad genérico sem marca, extra grande. Ele não possui caixa de som, headphone ou microfone, então ele deve estar utilizando a caixa de som, né, do próprio notebook, o que eu não imagino que seja uma experiência muito agradável, ainda mais porque o notebook não está centralizado, né, está só à direita. Então eu acho que sinceramente você ia se beneficiar muito em ter alguma coisa que melhorasse a sua qualidade, na sua imersão auditiva aí com o teu setup. Nem que fosse um parzinho de in-ears, por exemplo, sei lá, uns KZ da vida de 40 ou 100 reais, assim, um KZ S10 Pro, um KZ CCA, um KZ... algum Hi-Fi dessezinho da vida, você já teria um som com a melhor qualidade e uma experiência melhor de som. Até porque é um setup de trabalho e ter uma experiência mais agradável utilizando o setup. Eu acredito que de alguma forma você precisa de áudio, nem que seja para melhorar teu tempo de trabalho aí, ouvindo um podcast, ouvindo uma música, ou se aperfeiçoando, estudando alguma coisa. Bom, no geral dá pra ver que ele tem uma pegada bem minimalista, né? Ele tem um setup bem clean, tem de decoração em alguns quadros, algumas artes, tem um único elemento branco no setup dele, que é um origami que ele mesmo fez, que parece ser um tanquezinho de papel. Bom, e tocando o setup dele, como deu pra ver, ele utiliza um notebook, e aqui ele tem um Dell Spyron 15300. E de processador é um Intel i5 de 8ª geração, uma placa de vídeo da AMD de 2 GB, 8 GB de memória RAM, de armazenamento ele tem 1 TB de HD. Ele pediu desculpas pelo setup dele ser humilde e que pretende em breve trocar o notebook dele por algo melhor e trocar o kit de teclado e mouse por um Logitech MX Keys e um MX Master 3, que são melhores para produtividade, como eu sempre falo realmente no canal, e que realmente pro propósito dele, né, como designer, vai ser uma melhor assim, tipo, da noite pro dia. Vai realmente ser uma ferramenta de trabalho que vai agregar bastante para você. Bom, minha recomendação pro Danilo aqui é ele não perder essa pegada minimalista e bem clean que ele tem, mas dá pra ver que o setup dele ficou bem assimétrico, faltando alguma coisa aí. E o que eu recomendaria pra ele seria o seguinte: uma vez que ele consiga trocar esse notebook, eu acho que o próximo investimento dele seria num monitor, um monitor de qualidade pra parte de edição, né, de edição visual, né, que tem uma acuracidade de cor boa. Então, fazendo isso, ele conseguiria ter um monitor principal próprio mesmo para trabalho, algo mais profissional, e utilizar esse monitor atual dele na vertical aí para ganhar um pouco mais de tamanho de tela, utilizando ambos com suporte de duplo, né, de monitor, para ficar com esse aspecto bem clean e mais espaço sobre a mesa. E dessa forma, já tendo 2 monitores, o que ele poderia fazer é deixar o computador dele fechado, utilizando algum tipo de suporte ou pedestal, algo do tipo assim que deixe o computador mais escondido, quem sabe, o notebook no caso, né? Quem sabe até embaixo da mesa, algo que fique discreto, sem deixar aparecer esses cabos todos que estão plugados aí. Seja dessa forma, ou quem sabe talvez utilizando um hub, e no geral dá pra ver que na parte de baixo ali ele já escondeu os cabos, tem acho que apenas 2 cabos trazendo energia ali pro setup dele, deve ser talvez um de energia e outro para puxar a internet, não sei, mas no geral ficou uma pegada bem clean, dá pra ver que você se empenhou e planejou na hora de montar esse setup. Gostei bastante do esquema de cores e eu acho que você pode continuar investindo também a manter essa harmonia entre o preto, o branco e o vermelho. Bom, no geral, parabéns pelo seu setup, espero que em breve você consiga fazer esses upgrades que você comentou e que com certeza vão agregar bastante no seu trabalho. Então, boa sorte. Bom, galera, então esse foi o primeiro episódio do Review de Setups, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum comentário com relação a ideias para melhorar, o que vocês acharam desse episódio e tudo mais, pode deixar aí nos comentários, vamos tentar desenvolver e aperfeiçoar esse quadro cada vez mais. Espero muito que vocês tenham gostado mesmo, que realmente sirva de inspiração para vocês e que possa ajudar as pessoas que estão em busca de desenvolver, né, estão procurando ideias novas e coisas para acertar o seu setup. Então é isso, vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o joinha se gostou, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e até o próximo. Valeu!